Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho na Chupeta. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Vavá Matemática, onde aqui você já sabe, eu e você juntos, tornamos a matemática cada vez mais Melzinho na Chupeta. E o assunto da aula de hoje, pessoal, é sobre função inversa. Embora eu vou falar sobre a definição para vocês, o que é uma função inversa e como representá-la, o nosso objetivo da aula de hoje é você determinar a lei de uma função inversa e brincar com valores numéricos dessa função, ok? Então me acompanhe até o final desta aula, vamos nessa, vamos embora! Muito bem, pessoal, mas quando eu falo em função inversa para vocês, eu comecei com a definição seguinte. Dada uma função que eu vou representá-la pela letra f, uma função de a em b, os valores de x pertencem ao primeiro conjunto, olá, e os valores de y pertencem ao segundo conjunto. A sua inversa vai ser representada simplesmente por f na menos 1, ou seja, traduzindo para vocês, sempre quando tu tiveres uma função representada por uma letra, função f, função g, função h, função, sei lá, inventa uma letra. A sua inversa vai ser representada, caracterizada, quando tu colocares o menos 1 no canto direito superior. Então, a função f, a sua inversa é f na menos 1. A função g, a sua inversa é g na menos 1. E assim por diante. Mas o que me interessa, pessoal, nesta aula de hoje, para sermos práticos e irmos direto ao ponto? Eu vou te fornecer a lei de uma função, vou te fornecer, por exemplo, vamos chutar aqui, pessoal, eu vou pegar a lei de uma função, eu vou chamar essa função de f de x igual a 2 vezes o teu x mais o 3. Eu gostaria que você calculasse a lei da inversa dessa função. Eu quero que você calcule a inversa dessa função, caso exista. Primeiro passo, pessoal, você tem que lembrar que a mesma coisa que f de x é y. Quer dizer que f de x é a mesma coisa que y. Então, outra maneira de nós representarmos esta lei é do tipo y igual a 2x mais 3. Agora, você lembra, pessoal, quais são os passos para que você possa obter a inversa dessa função? Eu costumo falar para os meus alunos que dois passos, você encontra a lei inversa dessa função dada. Quais são os dois passos? Aí varia muito de professor para professor, de livro didático para livro didático, mas é interessante fazer isso aqui, ó. O primeiro passo para você encontrar a lei inversa é você fazer uma troca entre as variáveis x e y. O que é y vai virar x e o que é x vai virar y. Onde você tem y, você vai colocar o x. Onde você tem o x, você vai colocar o y. Vamos fazer uma troca. Então, onde tem y, você coloca o x. Aonde você tem o x, você vai colocar o y. Tá lá, vem, ó. Então, o primeiro passo é trocar o x por y e o y por x. Primeiro passo. Agora nós vamos para o segundo e último passo para tu poderes obter a inversa da função. Olha como é prático, pessoal. Olha, metodologia bacana para você, direto ao ponto. Depois que você trocou o x por y por x, você vai isolar a variável y, ou seja, você vai deixá-la sozinha, abandonada. Como é que você vai isolar? Esse 3 aqui ele vai trocar de membro, ele passa negativo. Então você vai ter x menos o teu 3. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes o teu valor de y. Como o nosso propósito é isolarmos a variável y, esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo todo o teu primeiro membro. Então você vai ter aqui x menos o teu 3, olha lá, dividido pelo teu 2, esse vai ser o y. A partir do momento que você isolou o y, você obteve a inversa da função dada. Então, x menos 3 sobre 2 é igual a y. É a mesma coisa que afirmar que o y vai ser igual a x menos 3 dividido por 2. Se esta lei está representando a inversa da função dada, nós vamos trocar a sua representação por f na menos 1. Então, a inversa da função f, representada por f na menos 1 de x, vai ser dada por x menos 3. Isso tudo dividido por 2. Então, você acabou de encontrar aqui, pessoal, a inversa da função f dada. Essa é a tua função, 2x mais 3, e a sua inversa vai ser representada pela lei x menos 3, e isso tudo dividido por 2, ok? Então, seguindo esses dois passos, não precisa ser necessariamente nesta ordem, mas eu gosto de fazer assim, você automaticamente encontra a lei de uma função inversa. Agora, nem sempre a tua lei vai ser tão melzinho na chupeta assim. Então, me acompanhe, porque eu vou pegar um exemplo para vocês que eu vou transformar melzinho, vou deixá-lo melzinho na chupeta.
Vamos nessa. Muito bem, pessoal. Então, olha só, outro nível de exemplo de determinação da lei inversa de uma função dada, tá? É claro que a função ela precisa ter a sua inversa, ela precisa ser inversível. Mas isso aí em outro momento, em uma outra aula, nós vamos conversar. Que toda função que tem inversa é inversível, ela é bijetora. E para ser bijetora tem que ser sobrejetora, injetor, mas não é outro momento. O objetivo dessa aula é como determinar a lei inversa de uma função bijetora dada. Eu te dei esta lei, eu quero que você determine a inversa. Ah, professor, eu não tenho condições. Aí já é muito difícil, é demais para minha cabeça. Presta atenção, pessoal, que seguindo aqueles 2 passos que eu passei para vocês no exemplo anterior, você vai encontrar a lei dessa função, a lei inversa dessa função. Primeiro passo, onde tem f de x, você poderá colocar y. Ah, então você vai ter que a lei vai ser y igual a x mais o teu 2. Isso tudo dividido pelo teu x menos o 4. Então, a lei, por enquanto, é a mesma, não é isso? Só você vai ajustá-lo, trocar o f de x por y. Sempre quando tu tiveres f de x, g de x, n de x, h de x, é um y. Agora, qual é o primeiro passo mesmo? O primeiro passo é você trocar o y pelo x e o x por y. Onde tem y, você vai colocar o x, e aonde tu tiver x, você vai colocar o y. Então, você vai ter aqui o y mais o teu 2, e aqui embaixo você vai ter o y menos o 4. O primeiro passo, a primeira etapa está concluída. Você trocou o y pelo x e o x pelo y. Agora, o segundo passo, vamos lá, o segundo passo, você vai isolar o y em função do x. E para isolarmos o y em função do x, agora a coisa é um pouquinho mais complicada que o exemplo anterior. Olha só, passo a passo. Você não pode isolar o y pegando este 2 que está somando, passando, subtraindo. Pegando esse menos 4 que está aqui embaixo, passando, multiplicando. Não, você tem que fazer o seguinte. Você vai olhar para esse termo que está no meu denominador como se fosse um termo só, um termo único. Agora, tudo isso aqui que está dividindo, passa para cá multiplicando. Fazendo o que, professor? Uma distributiva. Então, você vai ter x vezes o y, vai dar xy. X vezes menos 4 vai dar um total de menos 4x. Fiz uma distributiva. Isso aqui continua sendo igual ao teu y mais 2. Esse é o primeiro passo. Agora, você vai passar tudo que tem y para um dos membros e tudo que não tiver y para outro membro. Então, o que não tem y eu vou jogar para lá, o que tem y eu vou jogar para cá. Vamos fazer uma troca. Ah, vem cá. Você vai ter x vezes o teu y. O y vem para cá, negativo, fica menos o teu y. Esse menos 4x, ele vai para o segundo membro, fica mais 4x, mais o 2 que lá já estava. Ok, até aí? Muito bem. Agora vem cá falando matematicamente para vocês. Você tem aqui, pessoal, y antes do menos. E você tem y depois do menos. Dá para tu colocares o y em evidência. Tu lembra, pessoal, como se coloca em evidência? Vamos lá. Você pega o teu y, você faz vezes, olha lá, abre parênteses. Agora é como se você não olhasse mais para o y. Antes do menos vai sobrar o x. E depois do menos sobra 1. Então você vai ter x menos a tua unidade. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes o teu x mais o 2. Perceba, pessoal, e é muito importante você fazer sempre uma verificação. Y vezes x dá um total de xy. Y vezes menos 1 vai dar um total de menos y. Ok, até aqui. E agora, babá, agora eu quero isolar o y. Então, esta expressão x menos 1 está multiplicando. Ela vai trocar de membro, ela vai passar dividindo. Então, você vai ter aqui que o teu y, ele vai ser igual a 4 vezes o x mais o 2, olha lá, dividido pelo teu x menos 1, e aí chegamos à nossa conclusão. Você acabou de executar o segundo passo, você isolou o y em função do x. Se você isolou o y, você acabou de encontrar a lei inversa da função bijetora dada. E agora como é que você escreve bonitinho mesmo? Ah, já que você encontrou a lei inversa, vamos chamá-la de f na menos 1. Então a função inversa da função f, ela vai ser dada por 4x mais o 2 e essa expressão dividido pelo teu x menos 1. Aqui você acabou de encontrar a lei inversa de uma função bijetora dada. Melzinho na chupeta, tranquilo? Esse exemplo é um exemplo muito clássico de prova, tanto de vestibular, gente, como uma das tuas provinhas da tua escola também. E outra coisa, quem está fazendo concursos militares, seja a prova da ESA, a prova da SpaceX, até mesmo a prova do ITA, essa função inversa cai para vocês. Então é muito bom você revisar. Tranquilo até aí, beleza? E se eu pedisse para vocês o valor numérico de uma função inversa, o que você faria? Me acompanhe, fique comigo e vamos nessa. Muito bem, pessoal, agora vem cá. Se eu pedisse para vocês o valor numérico de uma função inversa,
Professor, o que é valor numérico? Gente, valor numérico está nesta mesma playlist, está na aulinha de valor numérico de uma função. Se você não assistiu, está aparecendo o linkzinho para vocês aqui. Valor numérico de uma função, bem importante, bem prática a aula. Se eu pedisse para vocês o seguinte, dada a função f de x igual a x menos 5, eu gostaria que você calculasse para mim nada mais, nada menos, o f de menos 1 de 2. Eu quero esse cara aqui. Traduzindo, professor, quem aparece dentro dos parênteses sempre é o teu x. Neste caso, quem apareceu dentro do parênteses foi o número 2. Basta no lugar do x colocarmos o 2. Nem pensar. Eu quero que você coloque no lugar do x o número 2, não na função f, e sim na sua função inversa. Então, o primeiro passo seria o quê? Encontrarmos a inversa dessa função e depois efetuarmos a substituição. Pode ser. Quer dizer uma coisa? Rapidinho, pessoal, você aprendeu comigo nesta aula aqui, rapidinho, como encontrar a inversa de uma função. Lembremos que o f de x é a mesma coisa que o y. Y igual a x menos o teu 5. Quais são os dois passos para que você possa obter a inversa de uma função? O primeiro passo para tu obteres a inversa, você vai trocar o y pelo x e aonde você tem x, você vai colocar o y. Primeiro passo. O segundo passo para a obtenção da inversa, você vai isolar a variável y. Para eu isolar esta variável y, o menos 5 vai trocar de membro, passa positivo. Então você vai ter x mais o teu 5, você acabara de isolar o y comigo. Então você obteve que a inversa da minha função, deixa eu riscar aqui, aí ó, a inversa da minha função f na menos 1 de x, vai ser igual a x mais o teu 5, beleza? Então a inversa é quando você isolou o y. Isolei o y, a inversa é y igual a x mais 5. Então a inversa da função f é x mais 5. Mas a pergunta foi, olha lá, quando o teu x for igual a 2, na função inversa, qual vai ser o meu resultado? Você vem para a função inversa f na menos 1, olha lá, bem devagarinho, e no lugar do x você coloca o 2. Então se no lugar do x você colocar o 2, você vai ter o 2 mais o teu 5, e isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 7. Então o f de menos 1 de 2 corresponde a 7, aí é só correr para o abraço. Tranquilinho até aí? Professor, mas tem que fazer todo esse trabalho para encontrar aquele cara? Claro que não, claro que não. Olha aqui, sempre que eu afirmar para vocês que uma função inversa, ela passa pelo ponto, quando x for 2, nesse caso o y deu 7, é porque a tua função tradicional, ela vai passar pelo ponto de coordenadas 7 e 2. Você vai inverter os valores de x e y. Então, se uma função passa pelo ponto 7 e 2, quando x for 7 o y vale 2, a sua inversa passará pelo ponto 2 e 7. Se uma função passa pelo ponto 3 e 1, a inversa vai passar pelo ponto 1 e 3. Então, traduzindo, gente, como é que eu poderia matar isso aqui de uma maneira diferente? Quando tu queres colocar no lugar do x, lá na função inversa, o número 2, para descobrir o valor, basta você pegar a função tradicional e colocar esse 2 no lugar do y. Porque quando o 2, olha aqui, ó, quando o 2 é x, lá na inversa, na função tradicional ele vira y. Então você pegaria esta função tradicional, aqui ó, pega esta função tradicional, puxa para cá, no lugar do y coloca o 2, e aí você obrigatoriamente vai calcular o teu x, ó. Você vai ter ali x menos o teu 5. O teu 5 ele vem para cá, passa positivo. E 5 mais 2 vai dar um total de 7. Vem cá. Na função tradicional, quando o y foi 2, o teu x deu 7. Quando o y foi 2, o teu x deu 7. Então a função passa pelo ponto 7 e 2. Se ela passa pelo ponto 7 e 2, a inversa passa pelo ponto inverso, 2 e 7. Quando o x for 2, o y é 7. Então quando o x for 2 na função inversa, o resultado y vai ser igual a 7. Tranquilo? Belezinha? Então isso aqui é bem importante, pessoal, porque é um processo bem prático para você encontrar e trabalhar com valores numéricos de uma função e da sua inversa. Espero que você tenha aproveitado a nossa aulinha de hoje. Não esqueça que é uma videoaula, você pode voltar quantas vezes for necessário, não é isso? Para você estudar e para que você consiga, junto comigo, tornar a matemática cada vez mais melzinho na chupeta. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.